alunos do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será da disciplina de Língua Portuguesa. Nós iremos iniciar um assunto novo, que é a acentuação gráfica. Então, pegue seu livro didático e você vai abri-lo na página 76 e nós iremos até a página 77, ok? Nós vamos ver o assunto sílaba tônica. Quando nós falamos de acentuação gráfica, o mais importante é a gente saber que o que é acentuado ou o que não é, que as palavras elas têm o quê? Sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte que tem na palavra. Então, exemplos de sílaba tônica. As restantes sílabas de uma palavra são pronunciadas com menor força e intensidade, sendo chamados de sílabas átonas, conforme a posição da sílaba tônica nas palavras. Elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, a gente tem que saber que nós temos as sílabas tônicas, que são as sílabas mais fortes, que são pronunciadas com maior força, e nós temos as sílabas átonas, que são aquelas que é o oposto, que são o oposto, que são pronunciadas com um som um pouco mais forte. Então, as que são com som mais forte são chamadas de sílaba tônica, e as que são pronunciadas de forma um pouco mais com menos força são chamadas de sílabas átonas, certo? Então, as sílabas, as palavras são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, ok? Então, o primeiro que nós temos para falar para vocês é que nós temos 3 tipos de acento gráficos, que é o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. O acento agudo, ele utiliza-se na palavra a, i e u. Só nessas palavras. E sobre o e. Então, nas vogais, a gente consegue encontrar o acento agudo no a, i, u e e. E em sequência das palavras em, que indicam essas letras apresentam as vogais nas sílabas tônicas, como, por exemplo, embaixo, olha só. A palavra parar, olha o acento agudo no A. Umbigo, acento agudo no I. Saúde, acento agudo no U. Vintém, acento agudo no E. Então, sobre as letras E e O, indica que representam as vogais tônicas com timbre aberto, olha, pé, herói. Então, nós conseguimos colocar o acento agudo nas vogais, ok, gente? Nas vogais. Vamos continuar. O acento grave indica diversas possibilidades de crase, é o que a gente menos usa, gente. Olha, o acento agudo, ele é para o lado direito, o acento grave é para o lado esquerdo. A gente usa normalmente para colocar a crase. Olha, acento grave, ele vai ser, a gente usa a crase. O que seria a crase, gente? A junção do artigo e mais o quê? Uma preposição. Por exemplo, olha, as, aquela. Quando a gente fala às 12 horas, às 15 horas da tarde, esse as sempre vem com esse acento grave aí, certo? E, por último, o acento circunflexo, que é esse chapeuzinho que a gente fala, indica que a letra E ou U representam vogais tônicas com um timbre fechado, então ele deixa o som um pouco mais fechado. E ele pode surgir na letra A, você sabe disso, que é uma vogal tônica, normalmente diante de A, N, N, H. Olha o exemplo que nós temos de circunflexo, mês, bêbado, vovô, tâmara, sândalo e cânhamo, não sei, a gente não é conhecida o cânhamo, sei lá como pronuncia isso. O que a gente tem que saber sobre o acento circunflexo, gente, que ele deixa o som mais fechado, certo? Por exemplo, vovó, olha, o som aberto, você usa o acento que? Agudo, e vovô, você usa o circunflexo. Aí talvez você esteja se perguntando, mas e o tio? O tio, gente, que é aquela cobrinha que tem em cima das vogais também, eles não são considerados acentos, tá? Ele é apenas um sinal de nasalização, que faz com que a palavra fique anasalada, mas você não vai encontrar ele sendo um acento, tá? Então, os acentos que nós temos na língua portuguesa é o agudo, o grave e o circunflexo, ok, gente? Como nós falamos ainda há pouco, dependendo da posição em que o acento está na palavra, elas podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
Então, aqui nós temos as oxítonas. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Olha só, gente, última é no final da palavra, vai ser oxítona quando a última sílaba for uma sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica, como a palavra arroz. Olha só, gente, não necessariamente a palavra precisa ter acento. Como é que você vai saber qual é a palavra, qual é a sílaba tônica da palavra? Quando você pronuncia ela um pouco mais comprida, segurando a letra, por exemplo, arroz. Olha, o O. O O aí é uma sílaba tônica. Quando eu falo saci, olha o I. Tabu, troféu, ninguém. Então, a palavra que mais se demora quando você está pronunciando, a palavra que mais demora, fica mais comprida, é ela que é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, ok? Então, nós temos aí algumas palavras que a última sílaba é a sílaba tônica e elas são chamadas de oxítona, certo? Nós temos agora as paroxítonas. As paroxítonas são palavras quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica, penúltima. Então, a gente acabou de ver a última, a penúltima é antes da última, não é? Como, por exemplo, a palavra menino. Olha só, gente, quando você pronuncia o ni, é a sílaba tônica. Perdidos, felicidade, revólver, álbum, vírus, ok? Então, quando a penúltima sílaba for a tônica, nós chamamos de paroxítonas, certo, gente? Adiante, proparoxítonas. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Então, olha só, gente, nós temos a última, a penúltima e a proparoxítona é a antepenúltima. Por exemplo, a palavra lâmpada. Olha aí. A palavra lâmpada, a palavra último, a palavra matemática, a palavra ângulo, gráfico, dúvida. Então, se você notar algo aí, gente, vocês vão ver que a proparoxítonas, todas são acentuadas graficamente. Então, uma regra é, todas as proparoxítonas têm que ser acentuadas, certo, gente? Se não tiver acentuada, ela está escrito errada. Vamos continuar. Só revisando, então, quando nós temos a sílaba tônica na última sílaba, é oxítona. Quando nós temos na penúltima, é paroxítona. E quando nós temos na antepenúltima, é proparoxítona. Então, a sequência fica oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok, gente? Então, aí nós temos um exercício. Olha o que ele está falando. Ele dá para vocês algumas palavras, que é confirmar, conseguiram, empurraram, lanterna, estava, moça, nenhum, bicicleta, assim, animal, coração e óculos. Ele quer que você coloque aí nos quadradinhos, quando for oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, você vai escrever no seu caderno, ok, gente? Bora só. Confirmar. Olha, a última. Então, ela é o quê? Oxítona. Então, você vai colocar confirmar em oxítona. Só você pronunciar como eu estou fazendo, gente. Aí você vai saber qual é a sílaba tônica. Conseguira. Não, conseguirá. Conseguirá. É qual, gente? Não é conseguirá, porque se fosse considerar conseguirá, teria um acento. Então, é conseguira. Não é? Então, ela é o quê? Paroxítona. Empurraram. Olha, novamente, se você for olhar, empurraram é paroxítona. Próxima. Lanterna, ó, paroxítona novamente. Estava, paroxítona. Moça, paroxítona. Quase todas são paroxítonas aí, gente. Nenhum. Ó, nenhum já não é mais paroxítona. Nenhum é o quê? É no que tá, é oxítona. Bicicleta, ó, bicicleta é na penúltima. Se é na penúltima, é paroxítona. Ok? Assim, olha, assim novamente você vai colocar onde, gente? Assim é na última, então é oxítona. Animal, olha só, animal é oxítona também. Coração. Você vai notar que coração é oxítona.
óculos. Ó, óculos até que enfim, uma proparoxítona, que é separado assim, óculos, tá, gente? Então, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, o óculos é o único que é proparoxítona, certo, gente? Então, vamos para a próxima questão. Olha só, observe uma série de palavras extraídas do texto lido nesse capítulo. Então, você vai ver automóvel, estávamos, dissessemos, voltássemos, catalógico, música, equívocos, ênfase e mínimas. Considerando a posição ocupada pela sílaba tônica dessa palavra, como elas são classificadas? Ele quer que você classifique uma por uma, gente. Se você for olhar, automóvel, estávamos, disséssemos, voltássemos, a sílaba tônica, gente, todas estão acentuadas aí. Todas. Então, todas elas são o quê, gente? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, você vai colocar proparoxítona, que ela é acentuada na antepenúltima palavra, ok? Então, olha, aqui está a regra que a gente falou, que todas as proparoxítonas recebem acento grave na sílaba. Então, ele é obrigado a ter acento. Olhe ao redor do ambiente que você estiver. Escreva o nome de objetos ou pessoas que sejam palavras proparoxítonas. Lembre-se de acentuá-las corretamente. Então, isso aqui é super pessoal, gente. Você vai olhar na sua casa, todos os objetos que tem, você vai colocar, escrever algumas palavras que são proparoxítonas, como vocês viram aí, certo, gente? Então, é isso, façam essa atividade, coloquem a data, coloquem a disciplina, coloquem a página do livro, resolva essa atividade e eu quero pronto, ok, gente? Fiquem em casa, se comportem e quanto mais cedo, quanto mais vocês se comportarem, ficarem em casa e não se contaminarem, muito mais facilmente a gente vai voltar e a gente vai conseguir se encontrar novamente e terminar esse ano letivo, porque ele não foi perdido, a gente está aprendendo, ok, gente? Tchau, até mais.